Meninas, meninos, saudações. Continuando com o nosso boletim de atualidades, agora o problema da fome no Brasil durante a pandemia Covid-19. A Unicef, agência da ONU ligada às crianças e aos adolescentes, encomendou do IBOP uma pesquisa Covid-19 em crianças e adolescentes, renda familiar, segurança alimentar e educação. Essa pesquisa foi divulgada agora no dia 25 de agosto de 2020. Vamos ver alguns dados desta pesquisa. Primeiro, quem respondeu? O perfil do respondente. Aproximadamente metade, né, do sexo masculino e feminino, 53% do sexo feminino, 47% do sexo masculino. Escolaridade. A maior parte de escolaridade média. Distribuição de idades a partir dos 18 e até 55 anos ou mais. Classes de renda, 8% de classe A, 32% de classe B, 39% da classe C, 21% das classes D e E de renda. E quais são os valores inerentes a essas classes de renda? Eu coloquei aqui para vocês a pesquisa FGV Social de 2017. Renda A, classe de renda A, 3.566 de renda familiar per capita. Então veja, não é renda da família, é a renda da família dividida pela quantidade de pessoas da família. 3.566 daria para a FGV Social de 2017, classe A até 178, classe E de renda. Os entrevistados eram majoritariamente da região, principalmente da região Sudeste, seguido da região Nordeste e Sul, e depois 8% para as regiões Centro-Oeste e Norte. Vamos ver o resultado da pesquisa. Trabalho. Antes e durante a pandemia. Antes da pandemia estava trabalhando? 64% respondeu que sim, até março deste ano estava trabalhando. Mas depois da pandemia e agora? Apenas 50%. Então nós tínhamos 100 milhões de brasileiros trabalhando e agora, segundo a pesquisa, 78,5 milhões de brasileiros é que estão trabalhando, bem menos gente, portanto um percentual já bem significativo, sem renda ou com a renda bastante reduzida. Antes e durante a pandemia, estava trabalhando e não está mais. Não estava trabalhando e continua sem trabalhar. Eu vou me concentrar nessa categoria, olha só. Tem crianças, né, de até 17 anos, crianças e adolescentes de até 17 anos. 21% estava trabalhando e não está mais, entrou em desemprego. Não estava trabalhando e continua sem trabalhar, continuou desempregado. Então, olha, percentuais significativos, né, superamos aí 40%, estamos beirando 50% de pessoas nessa situação e que precisam sustentar crianças e adolescentes em casa. A renda familiar diminuiu, respondeu que totalmente, isso é, zerou a renda da família, né? Mais que a metade ou pela metade. Novamente vou me concentrar nesta categoria com vocês, porque são as pessoas que residem com crianças e adolescentes até 17 anos. Nós temos 2% dos entrevistados disseram que ficaram completamente sem renda. 10% diminuiu mais que a metade, 25% diminuiu pela metade. Então vejam percentuais significativos de pessoas que ficaram desprovidas de recursos. E aí vem o problema da alimentação. A pergunta que o IBOP fez, por encomenda do Unicef, foi: desde o carnaval, você diria que você ou outras pessoas que moram com você estão consumindo em maior quantidade estes alimentos? Quais? Industrializados como macarrão instantâneo, bolos, biscoitos recheados, achocolatados, alimentos enlatados, entre outros. 23% disseram que sim. Né? Fast food, como por exemplo hambúrguer, esfirra, pizza, 16%. E refrigerantes e outras bebidas açucaradas, 17%. Agora, dá uma olhadinha nas famílias que residem com crianças e adolescentes até 17 anos. Subiu bem mais, 31% respondeu que sim, 20%, 19%. E, portanto, com o isolamento, né, com as pessoas, né, em quarentena, em isolamento social, piorou significativamente a qualidade da alimentação dessas pessoas. Em relação aos estudos, continuidade da realização das atividades escolares em casa, 91% disseram que sim, 9% disseram que não. Isso significa 4 milhões de crianças e adolescentes sem atividades escolares em casa. Vejam que há uma razoável diferença entre a escola pública e a escola privada.
94% das escolas particulares disseram que sim, continuaram as atividades em casa, só 89% nas escolas públicas. Continuaram as atividades na internet, 87% disseram que sim. 13%, 6 milhões de crianças e adolescentes não tiveram atividade via internet. E agora a diferença entre escola pública e privada aumentou ainda mais. Quase 100% dos entrevistados de escolas privadas disseram que continuaram as atividades via internet. 81% dos entrevistados egressos de escolas públicas. Aqui um dado bastante interessante, eu acho, quantidade de dias em que receberam atividades ou tarefas. Nos 5 dias, de segunda a sexta, 63%. Mas isso significa que quase 40% teve pelo menos um dia sem atividade, sendo que 12% não recebeu nenhuma atividade. Então, será que nós tivemos uma organização adequada enquanto sociedade para prover educação enquanto há isolamento social? Não. Nós, como sociedade, falhamos neste ponto. E ainda mais, no primeiro semestre, o nosso ex-ministro da Educação autorizou essa medonha, ridícula propaganda, com uma meritocracia rasa, de que o Enem seria mantido e o aluno teria que estudar. Eu gostaria de saber como é que esses 12% viriam a estudar. Eu gostaria de saber como que esses 6 milhões, esses 4 milhões de estudantes iriam manter os seus estudos nessas condições de isolamento, sem acesso aos recursos de teleaula, de aulas à distância. Chegamos novamente à alimentação, agora de uma maneira mais radical. Houve algum momento em que os alimentos acabaram na sua casa e vocês não tinham dinheiro para comprar mais? 79% respondeu que não, mas 21% dos entrevistados disseram que sim. 21%. E quanto é isto? Seria traduzível a 33 milhões de pessoas. Vamos piorar. Deixou de fazer uma refeição porque não havia comida para todos e não havia dinheiro para comprar mais? 9 milhões de pessoas. 6% é pouco? Sim. 9 milhões de pessoas. Acabou o dinheiro, e não tem dinheiro para fazer mais uma refeição. E notem, isto aconteceu mais significativamente junto a populações que têm crianças e adolescentes de até 17 anos em casa. 27% não tinham dinheiro para repor a despensa e 8% pularam uma refeição porque não tinham dinheiro para comer. Isto vale para todas as categorias de renda entrevistadas. Veja, mesmo na classe A, mesmo em quem tem mais de 10 salários mínimos de renda familiar, isto aconteceu, mas, obviamente, aconteceu mais frequentemente junto às classes D e E, junto a quem tem menores rendimentos de até um salário mínimo. E este cenário que foi divulgado em 25 de agosto, deve se tornar mais grave agora nas próximas semanas, porque essa semana tem havido um aumento cada vez maior do preço de alguns alimentos, segundo a reportagem do G1, arroz e óleo. Então, com o aumento do preço dos alimentos, com a renda reduzida das pessoas, há uma tendência, então, de piora deste quadro de alimentação. E daí dizem os economistas, vejamos, dólar alto tem incentivado as exportações, diminuindo a oferta interna, enquanto o auxílio emergencial estimulou o consumo, afirmam especialistas. Então, talvez o problema seja o auxílio emergencial. Então, se não houvesse o auxílio emergencial, as pessoas não estariam comprando e os preços não estariam subindo. As pessoas não comprariam comida porque saberiam fazer fotossíntese. Bem interessante. E a culpa também é do dólar e da exportação. Não, tem um outro motivo que muito dificilmente aparece no G1 e, por sorte, apareceu numa velha questão de vestibular da FUVEST, uma daquelas questões de muito boa qualidade. Eu não vou resolver a questão com vocês, na verdade, a análise da tabela já é a resolução da questão. Vejam, segundo esta referência bibliográfica, a área plantada de 5 principais grãos em 1.000 hectares aqui no Brasil, de 2006 a 2007, até 2016-2017, enquanto há dados propriamente, e na projeção para 2022-2027. Então, o que aconteceu com a soja? Soja de 20 mil pulou para 25 mil, 33, 39, 44. A
de modo que é um crescimento muito significativo da área plantada de soja. E o que vai acontecer com o feijão? A perspectiva de cair pela metade a área plantada. E o que vai acontecer com o arroz? A perspectiva de também cair pela metade. Resultado, nós temos uma menor oferta desses insumos que são básicos à alimentação da população brasileira, inclusive de baixa renda, com a manutenção ou crescimento da demanda. Manutenção da demanda porque as pessoas comem. Crescimento porque há crescimento demográfico. E qual é o resultado? Uma óbvia pressão sobre os preços, principalmente quando alguma coisa acontece. Pandemia Covid-19, pequena variação do dólar, aumento do mercado internacional. Como já há uma situação limite entre a oferta e a demanda, qualquer novo evento que afete, né, o volume, com a redução do volume de oferta, com o aumento da demanda, pressiona significativamente os preços. E quem paga a conta ao final? A população de baixa renda, que fica numa situação de insegurança alimentar ainda maior. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje acerca do problema da alimentação. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.